Seja bem-vindo a mais esse vídeo, a qual eu tenho um imenso prazer de trabalhar essas informações e trazer para vocês um pouquinho sobre anamnese e exame físico na assistência de enfermagem. Eu sou Fabiano Barbosa, enfermeiro, terapeuta integrativo e complementar. Nas considerações iniciais, primeiramente eu peço licença aos profissionais e aos professores da área da enfermagem, pois eu irei abordar uma pequena parcela de todo o conhecimento competente na literatura. Se você tem o interesse de divulgar esse vídeo e de repassar para um colega que esteja passando pelo processo de aprendizagem ou que é recém-formado e precisa de uma atualização nos seus conhecimentos, esse vídeo será de bom inteiramente ajuda. Também utilizarei uma linguagem simples, facilitada, para que vocês possam aprender de um modo objetivo, a qual eu tenho grande prazer em passar para vocês. Então, já indo para a parte do nosso objetivo, que é abordar rapidamente os aspectos gerais sobre a SAI, explicar o conceito geral de anamnese e exame físico e também, de maneira prática, demonstrar um exemplo geral, o processo de construção detalhada de uma evolução de enfermagem. Esse vídeo eu não vou ater ao exame físico e nem à anamnese do cliente. Eu vou especificamente voltar para a parte prática. Se você tem o interesse de ter esse primeiro conhecimento, busque na literatura e busque também no YouTube, que existem diversos profissionais qualificados que disponibilizam e que fazem vídeos e tutoriais de como você fazer um excelente exame físico. Então, eu recomendo você, antes de assistir esse vídeo, ter estudado um pouquinho antes sobre anamnese e exame físico. A literatura que eu utilizei para esse vídeo é o livro da Alba Lúcia, Anamnese e Exame Físico, e o livro SAI. Por que eu utilizei esses dois livros? Justamente pelo livre acesso, o fácil acesso de você comprar ou adquirir ou baixar pela internet esses livros. Vocês conseguem, através do YouTube, ter acesso aos vídeos da Alba Lúcia, que é uma excelente escritora, que ela fez uma série de vídeos explicando o passo a passo de como você fazer com qualidade um exame físico com eficiência. E um terceiro livro que eu utilizei é o Nanda. O Nanda é um livro que é generalizado e internacional, que todos nós enfermeiros utilizamos para fazer os nossos diagnósticos de enfermagem. Indo mais adiante, com uma breve introdução, um breve apanhado geral da sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, que aposto que você já tenha estudado, já tenha ouvido falar sobre a SAI, que nada mais é do que você fazer com início, meio e fim, por meio sistemático, o seu processo, a sua assistência de enfermagem. Lembrando que a assistência de enfermagem, a SAI, ela é competência do enfermeiro, exclusiva do enfermeiro. Então, é o enfermeiro que faz a SAI, o histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e a avaliação. O que ele pode delegar são as prescrições de enfermagem, a assistência propriamente dita, ele pode prescrever para o auxiliar e o técnico. Mas a SAI, que é o preenchimento da ficha, a avaliação do cliente, é feita pelo enfermeiro. Então vamos iniciar agora pelo histórico. O histórico nada mais é do que o estudo, e a coleta de dados por meio da história do cliente. A história que motivou ele procurar aquele serviço de saúde. Então você pode ter acesso ao histórico do cliente de diversas formas. Uma delas é através da triagem, que naquele primeiro momento é o contato com o serviço, com os profissionais de saúde, com aquele cliente. Então, o enfermeiro da triagem, geralmente ele anota as queixas principais daquele cliente irrelevantes e também ele coloca uma hipótese diagnóstica. Lembrando a vocês que diagnóstico é médico e diagnóstico de enfermagem é uma outra
particularidade. E na triagem, o enfermeiro ele pode colocar uma hipótese, uma suposição de um possível diagnóstico que aquele cliente vem apresentar com base nas suas queixas iniciais. Outra forma de você ter acesso ao histórico, caso esse cliente ele venha ter indicação médica para uma internação hospitalar, a equipe de enfermagem ela vai fazer a entrada dos protocolos e dos papéis para a internação dele. Então é questionado a ele estilo de vida, é feito todo um checklist de perguntas, uma entrevista propriamente dita com ele. No prontuário daquele cliente, esses primeiros documentos vão estar inclusas nele. Para qual setor ele irá ser encaminhado, o prontuário ele acompanha o paciente. Outra forma de você ter acesso, quando o cliente já está internado, você, através da passagem de plantão de um enfermeiro a outro, você consegue saber o que aconteceu com ele, consegue saber como que está o quadro clínico daquela patologia, daquela disfunção, daquele agravo à saúde. Então você consegue saber brevemente, resumidamente, como que ele se comportou naquele plantão anterior. Outra forma de você ter acesso ao histórico daquele cliente, fazer o histórico daquele cliente de forma diária, é através da sua entrevista à beira-leito, da sua passagem à beira-leito, para saber como que o cliente está, como que está evoluindo o seu quadro, se surgiu uma possível piora ou um quadro secundário. A partir disso, você vai fazer um apanhado geral e um agrupamento geral para você definir e levantar os diagnósticos de enfermagem. Então, por exemplo, o cliente ele é idoso, chegou com um problema de dor crônica, por exemplo. É um diagnóstico de enfermagem que você levantou com base na queixa que ele veio. Dor na coluna, dor na região lombar, dor em membros inferiores. Essa é a queixa do cliente. A partir dessa queixa de dor, você levantou o diagnóstico, se é uma dor aguda ou crônica. Vai depender do tempo que ele apresentou. Então, suponhamos que ele tenha 70 anos e há 40 anos ele venha apresentando essa dor. E essa dor ela é sazonal e ela vem acompanhando durante o tempo. Então, você já tem uma noção de classificá-lo como uma dor aguda. Agora, se for uma dor, o mesmo cliente idoso, ele caiu da própria altura e levou uma lesão de fêmur e automaticamente a região da coxa ela vai apresentar dor. É uma dor aguda. Ela surgiu repentinamente e é pouco tempo que vem apresentando esse problema. Onde você vai anotar geralmente seu diagnóstico de enfermagem? Dentro do hospital você tem uma folha que é específica para diagnóstico de enfermagem. Ela tem duas colunas. Uma coluna à esquerda você tem todos os diagnósticos para você fazer uma ticagem por meio de um checklist. E cada diagnóstico ela tem uma lacuna para você completar com as características definidoras. E no lado direito você tem as prescrições de enfermagem e o aprazamento. Então, é essa folha que diariamente o enfermeiro vai fazer na assistência de enfermagem ao seu cliente. Agora, você que é estudante, fazendo agora um parênteses, o professor ele sempre pede para você escrever e montar o seu diagnóstico. Aí você pode me questionar ou pode surgir na sua cabeça a seguinte dúvida. Nossa, mas por que meu professor fica pedindo para mim fazer o diagnóstico, sendo que no hospital isso eu não vejo, não existe isso no hospital? Lembra, pessoal, que vocês têm que aprender a partir do princípio. Tem que aprender a lógica que está envolvida por trás daquela folha de diagnóstico. Vocês têm que entender como que se chegou àquela finalidade. Então, através do exercício
repetidas vezes da escrita de uma evolução, você consegue gravar alguns diagnósticos que vocês vão perceber que durante o estágio, durante a sua formação e durante a sua jornada de trabalho, a sua atuação profissional, ele vai se repetir. E você acaba gravando na sua memória alguns diagnósticos coringas. Que você sempre vai saber que aquele cliente, só de você bater o olho, você vai saber o que ele tem, né, de diagnóstico de enfermagem. Então é importante, sim, você fazer todo esse processo de aprendizado. Isso, estude um pouquinho, vou só indo um pouquinho mais além, estude um pouquinho sobre PNL. Na PNL, você tem um processo de aprendizado. Processo de aprendizado consciente, processo de aprendizado inconsciente e automatizado. Aprendam sobre isso daí que vocês vão entender o porquê que o professor ele sempre pede para vocês fazerem de modo manual o diagnóstico. Indo agora para o planejamento, então você fez o histórico, fez o seu diagnóstico. Através disso, você vai classificar o seu cliente com base no seu grau de complexidade. Quanto maior a complexidade que aquele cliente for apresentar, maior é a demanda de horas de enfermagem e cuidados que ele tem. Quanto menor o grau de complexidade, menos ele vai depender de horas de enfermagem, mais autossuficiente, autodependente e mais ele vai conseguir trabalhar o autocuidado, que é uma das teorias de enfermagem. Então, através disso, você consegue dimensionar, consegue dividir para cada auxiliar e cada técnico da sua equipe a quantidade de leitos, com base na classificação de risco. E com isso você consegue planejar as prioridades a serem feitas na assistência. Em seguida, você tem a implementação, que é a ação propriamente dita, que você vai colocar em prática tudo aquilo que você planejou, que você prescreveu e você aprazou. E ao final da SAI, você tem a avaliação. Na avaliação, que nós também conhecemos como resultados esperados, através da evolução de enfermagem, ela está inclusa aqui. A evolução de enfermagem ele engloba a anamnese e o exame físico, engloba as medicações que o cliente está apresentando, engloba os sinais vitais dele, para você ter um parâmetro da evolução do quadro clínico daquele cliente. Se ele está melhorando, piorando ou está estável. Ou se ainda ele apresenta um segundo diagnóstico, um segundo caso clínico. Estudo de caso. Você que é estudante, você provavelmente esteja já acostumado com esse estudo de caso. É um estudo simples que eu fiz, bem resumido, de uma forma mais fácil de ilustrar o que vamos estudar. Então, todo estudo de caso, você tem as iniciais do cliente e a idade, porque a idade ela influencia também na assistência, influencia no Fugulin, que você, enfermeiro, faz diariamente para classificar aquele cliente, através de um checklist que você vai preencher diariamente, classificando em pontos. Aí em seguida, você tem a classificação de cuidados mínimos, cuidados intermediários, cuidados intensivos, semi-intensivos e cuidados intensivos. E por que o professor, às vezes, ele pede para o aluno escrever ou até mesmo interpretar o estudo de caso? Às vezes fica até chato de muitas vezes que se repete. Por que isso? Com a repetição de estudo de caso, você consegue se familiarizar e também criar uma competência, uma habilidade crítica de você avaliar aquele cliente e também você pensar, utilizar do raciocínio lógico na elaboração, primeiramente de forma escrita, mas depois na prática, através da força mental, você consegue
ter uma noção geral, um apanhado geral daquele cliente e o que você vai fazer com ele. Então vamos lá. Senhor FBS, 24 anos, passou pela triagem realizado pelo enfermeiro, desculpa, após realização da FA, que é a ficha de atendimento, em queixa de náuseas, gastralgia, hiperêmese, há 3 dias com episódios maior que 3 vezes ao dia. Anorexia, enteralgia, fraqueza muscular, palidez de face. Só nessas queixas iniciais vocês conseguem perceber os problemas que aquele cliente apresenta e já consegue classificá-lo num grupo, num agrupamento, e em seguida você consegue levantar um diagnóstico. Por exemplo, fraqueza muscular, que é uma queixa, está relacionado ao desequilíbrio músculo-esquelético. E aí você pode colocar como um diagnóstico, como desequilíbrio músculo-esquelético ou risco de desequilíbrio músculo-esquelético, relacionado por, caracterizado para, ou vice-versa. A gente gosta de colocar caracterizado, primeiro, depois relacionado. Isso vai depender particularmente de cada instituição e da forma que você está acostumado ou habituado a se fazer. A gente sabe também que a anorexia e esse aumento de vômitos, de enjoos, isso pode levar o cliente à ausência de alimentação, desequilíbrio nutricional, que é um diagnóstico de enfermagem. O que você pode prescrever? Você pode solicitar e pode até mesmo conversar com o médico a possibilidade de passagem de sonda nasointeral, que você, enfermeiro, vai fazer. E assim a gente vai seguindo. Sinais vitais desse cliente, nós temos APA, que é a pressão arterial, hipertenso, frequência cardíaca eupneico, frequência respiratória eupneico, frequência cardíaca bradicardia e temperatura afebril. Por hipertenso e bradicardia, você já consegue levantar um diagnóstico e também prescrever os cuidados e aprazar o tempo que de cada uma deve ser feita. E na prescrição de enfermagem, nós temos algumas variantes. Podemos classificar em horas, em período e por classificação, né? Se for sempre, como por exemplo, apoio emocional, sempre. Podemos colocar a palavra atenção. Então, isso vai depender da instituição e do tipo de prescrição que você colocou para aquele cliente. Aqui na hipótese de diagnóstico, nós temos a gastrite. Lembra que gastrite é um diagnóstico médico? Então, a enfermagem trabalha com base na hipótese de diagnóstico. Agora, quando o cliente já está internado e você vai fazer a sua evolução diária, a gente utiliza-se de um diagnóstico médico para iniciar a nossa evolução. Mas isso é com base e respaldado pelo profissional médico, que lógico que se ele já está internado, o médico já deu um diagnóstico. Então você pode utilizar a partir daquele momento do diagnóstico médico que está no prontuário daquele cliente registrado, e você pode acoplar e introduzir na sua evolução. Agora chegamos exatamente onde é o ponto que vou trabalhar de forma completa e de forma real e prática de como você fazer uma evolução de enfermagem. Então, assim, na evolução, a gente é imbuído pela anamnese e o exame físico daquele cliente. E na evolução, você vai escrever de forma clara, objetiva e com raciocínio lógico na sequência correta, que é céfalo-podal. Por isso, eu indico aquele livro da Alba Lúcia, que ele vai explicar de uma maneira mais completa e aprofundada de como você fazer o seu exame físico. Então, aqui de uma forma escrita, ao exame físico, 2 pontos. Veja que eu coloquei conforme a região, conforme a anatomia céfalo-podal,
E em seguida eu coloquei uma lacuna. O que isso significa? As palavras que estão aqui já escritas, elas não mudam, geralmente não mudam. O que, embora você pode acrescentar mais palavras, né, mais avaliações, ou retirar algumas coisas daqui que não seja tão relevante para aquele cliente. Mas, de modo geral, aqui é um exemplo genérico, coringa, que você pode aprender e utilizar na sua prática diária. No couro cabeludo, por exemplo, aqui uma palavra que pode ser trocada várias vezes e ser substituída, por exemplo, a palavra limpa. Couro cabeludo limpo e íntegro. Ele pode estar sujo e íntegro, ou sujo com alguma anormalidade, com alguma alteração. E assim a gente vai observando sucessivamente. Primeiro a gente vai pela cabeça, depois a gente vai na região visceral da cabeça, depois nós vamos para as órbitas, né, que é esclera, pupila, região ocular, de um modo geral, cavidade oral, cavidade nasal, pavilhão auricular e acuidade auditiva. Tem uma diferença muito grande de pavilhão auricular e acuidade auditiva. Pavilhão auricular eu quero dizer com a anatomia da orelha. Acuidade auditiva eu quero dizer com a percepção da audição daquele cliente, um dos 5 sentidos dele. Agora, linfonodos é relacionado ao sistema, o processo de infecção, de inflamação e infecção. Se ele tiver uma infecção de garganta, por exemplo, os linfonodos vão estar palpáveis. Você pode colocar como palpáveis ou não palpáveis, que mais à frente eu vou dizer para vocês como que vocês podem substituir, pode acrescentar aqui em cada uma dessas lacunas. Em seguida, nós temos o tórax. A gente avalia a expansibilidade. No tórax, nós vamos ouvir aqui primeiro, né, a gente vai observar pela inspeção o formato do tórax, se é pecto escavado, se é, por exemplo, né, o pecto escavado, seria funil e por aí a gente vai. No livro da Alva Lúcia, você tem a nomenclatura correta de como você vai classificar. Primeiro é a inspeção, lembra? Inspeção, palpação, você pode colocar também a ausculta. Aqui na palpação você vai observar a expansibilidade através da inspeção. Você vai verificar se o cliente está expandindo ou expandindo o pulmão, a caixa torácica. Aqui nós temos a parte da acuidade cardíaca, da ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, MV, murmúrios vesiculares, e se apresentam ou não ruídos adventícios. Região abdominal, ruídos hidroaéreos, som, membros superiores e membros inferiores. Nós vamos classificar aqui, utilizando-se dos artifícios do cacifo e do godê. E aqui na perfusão você pode classificar como maior ou menor que 3 segundos. A perfusão você vai avaliar, no caso da perfusão periférica, o sistema cardiovascular, se ele está tendo uma boa perfusão ou não. Começando agora pela região céfalo-podal. Na região neurológica, a gente tem o sistema nervoso central, aqui que fica na caixa craniana, no cérebro, e também na região da coluna vertebral. E o sistema nervoso periférico. A partir do momento que tudo que não for relacionado ao cérebro e à coluna vertebral, a medula espinhal é sistema nervoso periférico, onde você vai avaliar como que está a periferia daquele cliente. Na abertura ocular, nós podemos classificar em espontânea, verbal, estímulo doloroso, não responde. Melhor resposta, orientado, confuso, localiza, não responde.
Na resposta motora, nós podemos colocar obedece às ordens, localizador, não reage à dor. Isso aqui é um exemplo de como que você pode classificar e colocar as palavras lá naquelas lacunas. Cabeça e pescoço. Na região da cabeça e pescoço, comumente a gente já faz a inspeção e aproveita e faz a palpação. Então eu gosto muito de começar com a região, como nós vamos aqui começar com a palpação, a inspeção e palpação juntas, nós vamos tocar a região do couro cabeludo, verificar se tem alguma anormalidade, se tem pediculose, e aí você vai ir por toda a extensão da região craniana, onde tem o couro cabeludo, e em seguida eu já aproveito e avalio aqui a palpação do linfonodo. Então eu já aproveito de uma forma só, de uma maneira só. Depois, em seguida, você vai observar na parte visceral do crânio, aqui na região auricular. Lembra que eu falei para vocês pavilhão auricular? Pavilhão auricular é a orelha. O ouvido faz parte da acuidade auditiva. Então, tome muito cuidado da forma que vocês vão avaliar e vão escrever. Cabeça. Nós podemos colocar de uma forma íntegra e limpa, como eu falei para vocês, ou suja, conforme vocês observarem. Se ele apresenta alguma alteração, como por exemplo a descamação, cicatrizes, abaúla, pediculose e alopécia. Eu vou fazer um entre parênteses aqui, contar um caso para vocês do que eu observei no hospital, na instituição a qual eu estava fazendo estágio. Um belo dia eu estava lá fazendo as minhas atividades diárias e aí eu observei no prontuário de um cliente que ele tinha uma miíase relacionada à berne, que é uma larva relacionada aos ovos depositados pelo mosquito, varejeira. Então, comumente, nós da enfermagem temos o hábito de contar quantas miíases saiu daquela abertura na camada tecidual. E aí o que eu observei? Que a técnica auxiliar de enfermagem, ela tinha escrito da seguinte forma: foram contados ou contabilizados 20 bichinhos. Vocês acreditam que eu li isso no prontuário? Então vocês tomem muito cuidado com a palavra que vocês vão colocar, porque o prontuário do cliente, ele é um documento. Então use meios de você utilizar a terminologia correta de você colocar e interpretar aquilo que você está vendo. Ora, para mim, bichinho é cachorro, gato, papagaio, periquito, elefante, bezerro, elefante, vaca, boi. Então encontrou um boi, uma vaca. Bichinho para mim é uma aranha. Uma aranha é um inseto, na verdade. Uma aranha, um aracnídeo, um lagarto, uma mosca, sei lá. Então tome muito cuidado com o que vocês vão colocar no prontuário e seja preciso. Então, gente, usem a cabeça e utilizem a internet a seu favor. Você tem um celular, baixa, não é vergonha nenhuma você ter no seu celular o livro como o Nanda, como o Black Book, como o Brunner, como o Exame Físico da Alba, como o SAI, livro de terminologia, de enfermagem e terminologia médica. Também é interessante você ter livro de abordagem de cirurgias médicas para você saber o que significa aquela cirurgia. O que significa uma apendicectomia, uma colicistectomia, gastrectomia. Tem uma diferença de gastrectomia e gastrostomia. Então, uma ostomia, uma ileostomia, jejunostomia, colostomia. Então, existem terminologias médicas lá no diagnóstico que o médico coloca o nome do procedimento que foi feito. E se você ter um livro que você possa buscar na literatura
o significado de cada uma dessas terminologias, isso facilita o seu trabalho e o seu aprendizado. Em seguida, nós temos aqui a avaliação do pescoço, que nós podemos observar linfonodos, êxtase jugular, que é relacionado ao sistema cardiovascular, e tireoide e traqueostomia. Em seguida, na acuidade visual, nós podemos avaliar se ela está preservada, diminuída, ausente. Tem também uma outra forma que mais à frente eu vou explicar para vocês, que é avaliar as pupilas, se elas estão isocóricas, bilaterais ou unilaterais, reagentes ou fotorreagentes ou não reagentes. E você tem que descrever se é bilateral, se é ambos, ou unilateral. Exemplo, pupilas fotorreagentes, pupilas bilaterais, fotorreagentes, ou você pode colocar reagente ao olho esquerdo e reagente ao olho esquerdo ou não reagente ao olho direito, por exemplo. Então vocês podem classificar dessa forma. Na acuidade auditiva, nós temos também essa classificação de preservada, diminuída e ausente, igual à acuidade visual. E da mesma forma, você tem que dizer se são ambas que apresentam o mesmo grau de alteração ou normalidade, ou se um lado é preservado ou o outro tem a sua normalidade. Agora, no tórax. No tórax, nós vamos avaliar através da região pulmonar e também da região cardíaca, do sistema cardíaco e sistema pulmonar. No sistema respiratório, nós podemos classificar esse cliente como eupneico, bradipneico, dispneico e taquipneico. Nos murmúrios vesiculares, que são os sons normais dos brônquios, dos alvéolos, da passagem de ar, presente, diminuído, roncos, bilateral, ambos os dois, pulmão direito e pulmão esquerdo. E aqui é importante você colocar o local onde você encontrar as alterações. Por quê? A gente sabe que o pulmão esquerdo ele tem um lobo a menos do que o pulmão direito. Então, se você encontrou um ruído, um ronco, uma alteração no seu pulmão, no pulmão do seu cliente, você tem que dizer onde ele está localizado, em qual porção do pulmão. Aqui nos ruídos adventícios são os ruídos anormais do pulmão. Se é ausente, se é roncos, diminuídos, sibilos. E no livro do exame físico e da Alba Lúcia, você tem uma classificação maior de ruídos adventícios. E da mesma forma, bilateral ou unilateral, e você tem que dizer o local onde está alojado aquela normalidade. Agora, no sistema cardiovascular, você pode classificar em bulhas rítmicas, normofonética em 2 tempos, sem sopro audível. Aqui é o ruído normal daquele coração. Aí você pode classificar em normofonese, hipofonese, hiperfonese, taquicardia, bradicardia, êxtase jugular. Lembra que eu coloquei lá atrás, na região do pescoço? Tanto você pode escrever e observar e encaixar a êxtase jugular na avaliação, que é o ideal do pescoço, ou no momento que você for escrever e avaliar na parte cardíaca. E também nós temos as arritmias. Aqui na região abdominal, nós temos as estruturas do intestino, como um todo, na porção do intestino grosso, delgado. E também nós temos o sistema urinário, que a gente avalia. Na região abdominal, primeiramente você vai, através da inspeção, observar o abdômen do seu cliente, se ele é plano, distendido, globoso ou se há uma hérnia. Qual a diferença de distendido e globoso? Distendido está relacionado a uma patologia. Então, se, por exemplo, o cliente tem uma bexigoma,
distendido. E você tem que dizer em qual quadrante ou em qual região do abdômen está localizado essa distensão. E globoso está relacionado à obesidade. Tem clientes que têm uma saliência na parede abdominal. Então você tem que dizer. Tem clientes que pode apresentar uma distensibilidade e também pode apresentar classificando ele como globoso. Em seguida, nós temos a ausculta, que nós podemos classificar como ruídos hidroaéreos presentes, ruídos hidroaéreos ausentes e ruídos hidroaéreos diminuído. Na percussão, nós podemos colocar como timpânico e hipertimpânico. Na palpação, nós podemos classificá-lo como apresentador, não apresentador. Lembra que eu falei para vocês que tem uma sequência correta? E no livro da Alba Lúcia, ela enfatiza bastante. A sequência correta de você avaliar no exame físico do abdômen. Por quê? Porque você pode mascarar o seu resultado. Como, por exemplo, se você percunde antes da ausculta, você pode provocar uma alteração, aumentar os movimentos intestinais. Então, com isso, você, no momento da sua ausculta, você pode mascarar os ruídos hidroaéreos. Você pode até mesmo provocar ruídos hidroaéreos. Então, é importante, primeiro, você fazer a sua inspeção. Segundo, a sua ausculta com o esteto. Terceiro, a sua percussão. E, por último, a palpação. Por que, por último, a palpação? Se na percussão, que é mais leve do que a palpação, o cliente apresentar dor, um desconforto, na percussão você consegue avaliar e consegue dizer, já na palpação leve, se aquele cliente tem ou não uma sensibilidade à dor. E você consegue classificar. E é importante também você classificar o grau de dor na palpação leve ou palpação profunda, que tem uma diferença também significativa. Agora, em membros superiores. Membros superiores, você pode avaliar em duas formas, com edema e a perfusão. Edema ausente ou presente, né, que você pode classificar com uma cruz, duas cruzes, três cruzes e até 4 cruzes. Então, na hora de você escrever lá na sua evolução, 2 de 4, 1 de 4 cruzes, entendeu? Na perfusão é a mesma coisa. Menor que 3 segundos ou maior que 3 segundos. Em membros inferiores, você pode também classificar da mesma forma, edema e perfusão. Agora chegamos na reta final, que é a evolução de enfermagem, que faz parte da última etapa da sistematização da assistência de enfermagem, da SAE. Então aqui, olha, é assim que é feita uma evolução completa após feita a evolução de enfermagem por você, enfermeiro. Então aqui está um exemplo bem completo e dinâmico e generalizado de como você fazer a sua evolução. Então vamos lá. Cliente evolui no segundo dia de internação hospitalar de gastrite e infecção intestinal e encontra-se acordado, calmo, repouso ao leito. Mantém sonda nasointeral em narina direita, 65 centímetros, em infusão de dieta em BIC, x ml hora. Acesso venoso periférico em membro superior direito com infusão de soro glicosado a 5%. Ao exame físico, geralmente aqui na infusão de soro glicosado, você tem que colocar além da quantidade de soro fisiológico, também a porcentagem do soro glicosado, da glicose. Ao exame físico,
couro cabeludo limpo e íntegro, região ocular limpo, esclera anictérica, pupila bilateral isocórica fotorreagente, acuidade visual preservada, cavidade oral e nasal higienizado, íntegro, corado e hidratado, pavilhão auricular limpo e íntegro, acuidade auditiva preservada, linfonodos não palpáveis. Tórax simétrico com boa expansibilidade, ou você pode colocar expansibilidade preservada. Ausculta cardíaca, bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos, sem sopro audível. Ausculta pulmonar, murmúrios vesiculares presentes, sem ruídos adventícios. Abdômen plano, ruídos hidroaéreos diminuídos, hipertimpânico, doloroso, a palpação superficial em quadrante superior direito e quadrante superior, refazendo, doloroso, a palpação superficial em quadrante direito, superior e inferior, quadrante superior e inferior direito e quadrante superior e inferior esquerdo, dolorosa palpação profunda. Então aqui tem 2 formas. Membros superiores e membros inferiores livres de edema e perfusão menor que 3 segundos. Então vamos lá. Agora o passo a passo de como você vai fazer a sua evolução. Inicialmente, de preferência, você pode colocar cliente evolui, cliente admitido, se for a primeira vez que esse cliente chega no seu plantão. Então é cliente admitido na unidade tal. Nessa situação eu coloquei cliente evolui no 2º dia de internação hospitalar. Ou você pode alterar aqui também, segundo PO, pós-operatório de tal coisa. Aqui, nesse caso de internação hospitalar, eu coloquei o diagnóstico médico que estava lá no prontuário dele. Se for um pós-cirúrgico, segundo pós-operatório, PO de gastrectomia, colicistectomia, depende do que o médico for fazer. Encontra-se acordado, calmo, repouso ao leito. Encontra-se, lembra que eu falei para vocês? Vocês podem colocar como agitado, como repouso, dormindo, né? Repouso ao leito. O que primeiro a gente coloca? O que ele mantém? Começando, céfalo podal. Na narina, ele mantém uma sonda nasointeral. E é interessante e é importante você colocar quantos centímetros está alocado aquela sonda. Porque a sonda ela pode sair, ela pode migrar. Então ela pode tanto diminuir a metragem de colocação, ou como pode aumentar. Aqui é um exemplo bem... Essa numeração aqui é um exemplo bem ilustrativa mesmo. Não se apeguem a ele. Em infusão de dieta, em bique, em bomba de infusão, tantos ml hora. Acesso venoso periférico em membro superior direito. O acesso venoso periférico quer dizer que ele está no braço daquele cliente. Pode ser em membro superior direito ou esquerdo, com infusão de soro glicosado a 5%. É importante, se for uma medicação, é importante você colocar os medicamentos e a quantidade que está sendo infundida. Ou se não houver infusão, você pode colocar salinizada ou aqualizada, depende da forma que tiver. Se o cliente, por exemplo, se ele tiver apenas com a punção venosa sem infusão do equipo, você coloca apenas como aqualizada ou salinizada.
Ao exame físico, couro cabeludo limpo e íntegro. Então, aqui no couro cabeludo, você pode colocar sujo, apresenta sujidade, ou abaulado, ou em presença de cicatriz em região occipital, região parietal, região frontal. Vai de onde tiver a cicatriz cirúrgica. Aí a cicatriz você pode colocar se é uma cicatriz cirúrgica, feita numa cirurgia, se é uma cicatriz que ele já venha pregresso ao hospital, também isso conta. Região ocular limpo, você pode colocar apresentando sujidade. Esclera anictérica. O que é anictérica? Sem icterícia. Então você pode colocar esclera ictérica ou anictérica. Pupila bilateral, isocóricas. Bilateral quero dizer que são os dois lados. Isocóricas, que o tamanho da pupila das duas, por isso que eu coloquei bilateral e isocórica juntos. Fotorreagentes também juntas. Quer dizer que tanto a esquerda quanto a direita, as duas estão do mesmo tamanho e as duas reagem à luz. Outro cuidado aqui imprescindível. Pelo amor de Deus, gente. Não usem a lanterna do celular para avaliar na inspeção a fotorreagência da pupila, porque isso você pode agredir e pode até mesmo diminuir a acuidade visual do seu cliente. Eu já vi médico avaliar na UTI com o celular, a lanterna do celular, o olho do cliente. Isso, gente, é uma judiação e isso você está favorecendo o problema na região ocular daquele cliente, está estimulando. Então, use a caneta, use a lanterna própria para isso. Se você não tem, não faça. É melhor não fazer do que você fazer e fazer errado e ser prejudicial para o seu cliente. Acuidade visual preservada, então quer dizer que o cliente está enxergando bem. Diminuída quando ele faz uso de óculos e ele não tem o óculos ali naquele momento, ou não pode usar o óculos naquele momento. Cavidade oral, nasal, higienizado, íntegro, corado e hidratado. Corado quer dizer que na mucosa ela está rosada, avermelhada. Hidratado significa que tem uma hidratação. Íntegro está bem, está sem nenhum tipo de afta, que é uma úlcera, na verdade, ou se tem alguma cicatriz. Na cavidade oral, você pode colocar também. Se o cliente ele faz uso de prótese, que é a dentadura, você pode colocar em uso de prótese, ou se ele não está com a prótese, você pode colocar cavidade oral prejudicada em arcada superior ou arcada inferior. Se for as duas, só coloca cavidade oral prejudicada. Se ele faz uso de prótese, você tem que dizer superior ou inferior, porque se por acaso sumiu, você consegue rastrear em qual plantão sumiu ou perdeu a prótese do cliente, porque o cliente ele pode alegar para o hospital que ele tinha a prótese, ele entrou no hospital com a prótese e a enfermagem ou os responsáveis sempre caem nas costas da enfermagem, que a enfermagem perdeu a sua prótese. Então tem que tomar esse cuidado, ok? É um respaldo profissional. Acuidade auditiva, pavilhão auricular limpo e íntegro, você pode colocar sujo ou presença de cicatriz. Acuidade auditiva preservada, da mesma forma. Linfonodos não palpáveis. Você fez a palpação e verificou um nódulo, uma massa, você pode colocar linfonodos palpáveis. E aí, melhor ainda, você pode dizer se é à esquerda ou à direita. Tórax simétrico. Lá no livro da Alba, você tem a classificação de tórax, com boa expansibilidade, ou expansibilidade diminuída, ou expansibilidade preservada. E assim você vai seguindo no seu
na sua evolução. Essa daqui é uma evolução, um exemplo simples de uma evolução de enfermagem que nós fazemos diariamente, a cada plantão, para o seu cliente. Diversidade de evoluções. Na unidade de terapia intensiva, esta evolução ela pode ter uma diferença para o seu cliente. Ela pode ser mais focada para uma determinada especialidade. Na psiquiatria, a evolução ela é diferenciada, que até mesmo eu vou ler para vocês. Ela é mais objetiva. Por quê? Ela não é tão completa dessa maneira. Uma, porque você tem o risco de você sofrer um acidente, né? O cliente ele pode estar no período de surto e ele pode te agredir. Então, uma questão de segurança, não é feita o exame físico completo. A não ser que se o cliente apresentar alguma outra anormalidade, o cliente ele vai estar em outra unidade, em outro setor, em outra unidade dentro daquela instituição. Na psiquiatria, geralmente, são clientes autossuficientes, são clientes que não são acamados. Muito difícil você ter um cliente acamado, seja por uma patologia, como uma lesão por pressão, seja em outras diversidades. Se aquele cliente ele é psiquiátrico, ele caiu da própria altura, por exemplo, ele sofreu uma lesão, um trauma no fêmur, uma fratura de fêmur, ele logicamente que ele não vai estar na psiquiatria, ele vai estar na UTI ou vai estar em outro setor que tenha uma condição melhor de prestar uma assistência para a sua lesão, o seu agravo à saúde. Aqui, lendo para vocês um exemplo. Cliente, aí eu coloquei, você coloca aquela abertura inicial, evolui calma, lentificada, colaborativa, hipotímica, pouco comunicativa, discurso desconexo, delirante, crítica parcial, apresentação adequada, pragmático parcial para autocuidado, boa aceitação alimentar e eliminações fisiológicas presentes em 24 horas. É bem curto assim na psiquiatria. Ele é bem curto e bem sucinto, mas voltado mesmo para as funções neurológicas dele. Na clínica cirúrgica também tem uma mudança, como o cliente ele fica pouco tempo, em média de 24 horas, 48 horas, ele já vai embora, a sua evolução ela é mais direcionada, é mais específica. Na oncologia também tem a sua diversidade e na emergência por si, certo. Geralmente na emergência, ela é feita muito rapidamente porque o cliente corre muito risco de vida, né? O risco de vida dele que ele sofre é muito grande. Então essa evolução que eu dei o exemplo para vocês lá, um slide atrás, ele é muito utilizado nas clínicas médicas. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado, feito bom proveito dessa aula, desse vídeo. Espero que tenha ajudado. Coloque nos comentários suas sugestões, suas observações, suas recomendações. E aqui eu coloquei ao final uma frase de Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Ou seja, comece por você. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção, a paciência de todos vocês. Muito obrigado por essa oportunidade e sejam felizes.